Boa noite, amados irmãos da IPB da Graça. Gostaria de convidar os amados irmãos a abrir suas Bíblias lá em Abacuque, capítulo 3, para nós estarmos fazendo a leitura do versículo 17 ao 19, onde a palavra do nosso Deus nos diz assim: Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do próprio aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e me faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumento de cordas. Amados irmãos da IPB da Graça, o tema hoje que Deus colocou no meu coração para poder falar é o seguinte: a alegria. De onde vem a sua alegria? Nesse texto a palavra do Senhor nos ensina, através do profeta Abacuque, que em tempos difíceis e em tempo em que nós olhamos para todos os lados e não há saída, e muitas vezes nós entramos num momento de stop na nossa vida e não conseguimos sair do lugar, ficamos parados, indecisos, muitas vezes preocupados, muitas vezes abalados por causa do momento ou da adversidade que nós vivemos. O profeta Abacuque, ele vem consolar os nossos corações através da palavra de Deus e do consolo que Deus colocou no seu coração. Porque Deus, ele coloca consolo nos nossos corações. É por isso que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso. Ele envia o seu Espírito Santo para poder atuar nos nossos corações. E nesse tempo, o povo, ele estava necessitando da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus e da presença de Deus nas suas vidas. Assim como nós estamos precisando da presença de Deus nas nossas vidas nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus aqui em Abacuque capítulo 3 fala sobre o profeta de Deus buscando a presença de Deus, anelando a presença de Deus, querendo a presença de Deus na sua vida. Mas em meio à oração que ele faz e em meio ao sentimento de resposta de Deus ao seu coração e o consolo de Deus, o Espírito Santo de Deus consolando o seu coração, a palavra de Deus traz conforto aos nossos corações, porque primeiro trouxe conforto no coração do profeta Abacuque. E a palavra que confortou o coração de Abacuque foi a palavra que veio do Espírito Santo de Deus nesses versículos que nós acabamos de ler, que é o versículo 17, que confortou o coração do profeta nesses dias e também pode confortar os nossos corações nos dias em que nós estamos vivendo. Não é fácil, é difícil, mas nós temos em quem confiar. Nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso para poder buscar o seu auxílio, para poder confortar os nossos corações neste momento. E o profeta, ele faz uma oração e ele faz uma confissão a Deus através da sua oração. E ele confessa a Deus e fala para Deus como o seu coração estava alegre, feliz diante dos desafios e das dificuldades e das adversidades que o povo de Deus estava vivendo e que ele, como profeta de Deus, estava vivendo também nessa época. E aqui nesse texto, ele pega e faz a sua oração, a sua confissão a Deus e faz a sua declaração diante de Deus. E ele pega e confessa a Deus e faz a sua oração diante de Deus a partir do versículo 17. E ele diz assim na sua oração: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, na vide, o produto da oliveira, ela minta, ela não produza nada, e os campos não produzam mantimento.
e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, do curral, e que não haja gado no curral. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque Deus é a resposta que Abacuque tinha para as adversidades, para os momentos difíceis que ele estava vivendo e também o momento em que o povo de Deus estava vivendo diante da presença de Deus. Deus, ele quer trazer aos nossos corações o conforto através do seu Espírito Santo e colocar no nosso coração gratidão a Ele, porque Deus, ele tem cuidado de nós. Deus, ele tem estendido a sua mão santa, gloriosa e poderosa sobre as nossas vidas. E graças a Ele, ao nosso Deus, nós podemos ser gratos a Ele, porque Deus não tem deixado faltar nada no nosso celeiro. E eu tenho certeza, meu irmão, você como servo de Deus também tem gratidão no seu coração para poder oferecer a Ele. Porque Deus, ele não falha. Deus, ele não falha com o seu povo. Deus, ele não falha com a nação de Israel. Deus, ele não falha com o seu servo fiel. Continue fiel, meu irmão. Clame a Deus. Invoque o nome de Deus. Agradeça a Deus por tudo que você está passando. Agradeça a Deus pela providência divina dele na sua vida, na vida da sua família. Agradeça a Deus pelo pão que Deus tem colocado na mesa da sua casa. Agradeça a Deus pelo café que você está podendo tomar. Agradeça a Deus porque hoje Deus, ele está falando ao seu coração através da tua palavra. Agradeça a Deus porque Deus, ele deixa através da tua palavra o conforto tanto físico como espiritual para nós que confiamos no Deus Todo-Poderoso, Deus Santo de Israel. Aqui Abacuque, um profeta do Deus Todo-Poderoso e grandioso, profeta que Deus falava, que Deus revelava, profeta que Deus mandava falar ao povo com autoridade. Ele, neste momento, ele é grato a Deus e ele agradece a Deus por tudo que Deus fez e ainda fará na vida dele, e ele não tinha medo. O momento difícil que o povo de Deus estava vivendo e o momento difícil que a nação de Israel vivia, Abacuque também sentia no seu coração. E mesmo Abacuque sabendo que tudo aquilo vinha de Deus, que tudo aquilo era provação de Deus, que tudo aquilo era para que haja crescimento no coração do povo de Deus. Meus irmãos, tudo que nós estamos passando, e a humanidade está passando neste momento, nessa crise, por causa do Covid-19, está passando porque Deus permitiu. O nosso Deus Todo-Poderoso, Santo e Glorioso, Ele permite que o povo, a sua nação, que a humanidade experimente coisas novas e coisas que são ruins, para que haja arrependimento, para que haja mudança de vida, para que haja reconciliação, para que haja a busca de Deus na vida daqueles que estão fracos, afastados e doentes espiritualmente. Meus irmãos, Deus, Ele age. E Deus, Ele age de duas formas. A resposta dele para a humanidade sempre vai ser sim, sim ou não, não. Porque enquanto não chegar a hora, o momento de Deus erguer a sua mão poderosa e de Deus pegar e dissipar esse Covid-19, ele ficará aqui. Agora, quando Deus estender o seu braço forte, quando Deus estender a sua mão poderosa, então, meus irmãos, toda a nação e também a nação evangélica e o povo de Deus vai poder engrandecer, exaltar, adorar e glorificar o nome de Deus, porque o nosso Deus nos deu livramento. Deus é aquele que livra, Deus é aquele que tira do meio do seu povo todo mal. E este mal, ele não vai durar para sempre. Porque Deus ama a criatura que Ele criou. Deus ama cada ser humano criado à sua imagem e semelhança. Deus ama cada criatura que Ele colocou aqui neste lugar, na terra,
esse planeta sustentado pela sua mão poderosa. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão da Igreja IPB da Graça, que Deus possa abençoar a vida de cada igreja, a Igreja Universal, que Deus possa visitar os corações de cada igreja, de cada clamor que existe na face da terra. Que Deus possa estender a sua mão poderosa para dar livramento àqueles que estão enfermos, àqueles que estão contaminados, porque a vontade de Deus será feita, mas também o poder de Deus será demonstrado. Milagres irão acontecer, pessoas serão curadas através do milagre de Deus e vão dar testemunho do poder, da glória e da grandeza de Deus. E da mesma forma, meus irmãos da IPB da Graça e irmãos em Cristo Jesus de todo o mundo e também da nossa nação brasileira, o nosso Deus, Ele vai ser o Deus que vai testemunhar e também o Deus que receberá toda a honra, toda a glória e também todo o testemunho daqueles que foram curados, que foram libertados, que foram salvos dessa praga, dessa peste do Covid-19. Por isso, em nome de Jesus, que Deus abençoe as suas famílias, abençoe as suas vidas e que os irmãos nunca se esqueçam a nossa alegria, de onde que ela vem. A palavra do Senhor nos ensina isso, aqui no versículo 18 de Abacuque, capítulo 3. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Meus irmãos, que Deus possa ser a nossa fortaleza. Que Deus possa ser a fortaleza da Igreja Universal dele. Que Deus possa ser a fortaleza e que Deus possa ser aquele que venha te libertar, te curar e trazer todo o conforto, toda a alegria e toda a paz que cada um do seu povo, cada evangélico precisa. Que Deus possa ser o seu consolador, que Deus possa ser o seu animador, que Deus possa ser aquele que encha o seu coração de alegria neste momento de provação que nós estamos vivendo. É isso que nós queremos testemunhar, é isso que nós como evangélicos queremos ver. Queremos ver com os nossos olhos Deus libertando a humanidade, libertando as nações e libertando o seu povo desse Covid-19, desse vírus que tem feito tanto mal à humanidade e também às nações e também ao povo de Deus. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, que a graça e o amor de Jesus esteja sobre todos. É isto que eu peço em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Uma boa noite e que Deus derrame ricas bênçãos sobre as suas vidas. Que a graça e a paz estejam sobre todos, em nome de Jesus.